Tudo bem? Bom, vamos para mais um estudo da Fundação Carlos Chagas para concurso público. O que a gente vai fazer nesse curso? Ora, nesse curso a gente vai trabalhar uma teoria base do que a FCC sempre cobra e depois uma lista de provas comentadas. São praticamente cerca de 20 provas, né? Pegando provas de 2014 até 2015, para que você possa enfrentar o seu concurso, tá? Bom, uma novidade esse ano na FCC, não é bem novidade assim, bom, é novidade. É o seguinte, que a FCC vem separando agora, gente, ela vem eliminando o título português lá do programa. Então ela vem colocando assim agora, interpretação de texto e gramática de língua portuguesa. Por que ela resolveu fazer isso? Você já deve adivinhar qual é a zebra que vem dessa vez. As questões de interpretação estão aumentando, estão dividindo espaço com as questões gramaticais. Daí não ser mais tão produtivo o nome português, tá? Nós vamos ver o nome português apenas num ou no outro edital, mas a maior parte dos editais já foram lançados agora recentemente, já trocaram para interpretação e português. Ah, mas eu estou fazendo um concurso que tem o nome de português ainda, como é que fica? Dá na mesma, porque ela já vem aumentando, dando cargas de interpretações desde meados do ano passado para este ano, né? E passando aí o concurso do TRT de Minas, né, você vai ver que as questões de interpretação, elas aumentaram o seu espaço em provas de língua portuguesa, tá bom? E aí vem seu desespero, né? Como é que eu vou dar conta daquela interpretação da FCC que é insuportável, porque você lê o texto, são textos filosóficos, textos literários, às vezes poemas, tá bom? Não é um texto só, às vezes tem um texto, às vezes tem 2 textos, tem provas que tem 3 textos. E como é que você vai se virar naquele curto espaço de tempo para que você possa interpretar bem? Primeira dica que eu vou te dar, são várias dicas. Aqui no curso eu vou trabalhar uma gama de elementos, né? Além de trabalhar a base da língua portuguesa para a Fundação Carlos Chagas. O que a gente vai ver? A gente vai ver várias provas comentadas da FCC. Quando chegar ao final do curso, eu vou reiterar as dicas de interpretação. Porque o nosso problema com a interpretação não é aprender interpretação no início, tá? Eu interpreto bem porque eu mexo com interpretação todos os dias, só por isso. Porque se vocês me mandarem para uma ilha deserta e me deixarem lá 3, 4 meses e pedir, agora interpreta uma prova, eu vou passar vergonha, eu vou demorar um pouco mais. Interpretação é treino, certo? Não é só, é treino, é observação objetiva do texto, tá? A interpretação não é tão subjetiva quanto as pessoas pensam que ela é, tá bom? Então o que acontece? A gente vai mostrar que a interpretação tem ordem na FCC, ela mexe com a parte principal do texto e minha dica para essa aula demonstrativa para você ficar feliz, é a seguinte, é de que as interpretações em 2015 em especial, em peso, elas ocupam 2 pontos no texto. Ou é a introdução ou é a conclusão, tá? Ou é a introdução ou é a conclusão. No momento, tá certo? No momento, a interpretação, as questões de interpretação têm batido na introdução do texto, principalmente as questões que abrem a prova, que são as questões mais difíceis. Então, quando você estiver lendo um texto da FCC, você vai ler com muito carinho, você pode ler o texto todo, tá? Mas você vai ler com muito carinho as primeiras linhas da FCC, tá bom? Vem cá para você treinar essa dinâmica comigo. Vou te mostrar aqui, ó. Bom, primeiro, isso aqui foi um texto que caiu no TRT da 3ª região. Esse texto tinha 30 linhas, é lógico, não cabe no meu slide, então o que eu fiz? Eu tirei os 2 parágrafos iniciais. Porque quando a gente fala em introdução, o aluno acha que é só o primeiro parágrafo, nem sempre. Às vezes o assunto começa aqui e se estende um pouquinho para o segundo, tá bom? E veja só que eu quero te mostrar, né? Que está o texto, aqui eu já joguei as questões, tá? Então vamos lá. A graça da não notícia. Vou ler o primeiro parágrafo só com você e vou matar a questão de interpretação. A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que dizem, quer dizer, a leitura dos jornais pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. Então, ó, a leitura pode trazer momentos interessantes não só, né, pelo que dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder.
O hábito de analisar criticamente o conteúdo da mídia tradicional produz calos no cérebro e, eventualmente, o observador passa a enxergar não mais a notícia, mas a não notícia. Quer dizer, o observador enxerga não só a notícia, mas a não notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite, tá? Um dos assuntos preferidos do FCC, inclusive em redação, tá bom, gente? Então, olha só, a leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. É a parte inicial. Questão número 1, compreende corretamente do texto, né, que o autor defende a ideia de que os jornais instigantes são os que contam com um leitor crítico e atualizado. Bom, o assunto, gente, não são os jornais instigantes nem o leitor crítico, né? É o que os jornais tentam esconder, tá bom? Atribui interpretações grosseiras de notícias. Eu li isso, interpretação grosseira de notícia. Cuidado, isso é falácia, isso não está escrito lá. C. Considera a leitura de jornais um exercício divertido. Sempre que a matéria se dispõe a adivinhações, desvendamentos relacionados tanto à construção do texto quanto a fatos reais que teriam inspirado, né? Quase. Mostra que matérias jornalísticas informam não só pelo que explicitamente comunicam, mas também pelo que evitam comunicar. Vamos ver, né? E ele diz, ó, esse modo de noticiar em sua concretude permite o desvendamento de propósitos de autores e editores. Bom, aqui está passando perto do que eu li no início. Vamos letra E. Expõe a ambiguidade que a imprensa pode manifestar quando é imprecisa no trato do assunto. Falta de precisão originada por palavras cruzadas, isso é, não, letra D. Ó, mostra que matérias jornalísticas informam não só pelo que explicitamente comunicam, mas também pelo que evitam comunicar. Aí a banca tenta encher de coisa para tentar te tirar daí, tá? Mas, ó, a leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente pelo que dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. E aí a banca faz outras interpretações, mas não tem nenhuma opção melhor essa daqui. Então, quando você está em concurso, você tem que se voltar para o início do texto. Para você não falar que isso, mas isso aí foi uma coisa esporádica. Não é não. Outra provinha aqui, TRT da quarta, o texto de 16 linhas, só tinha 2 parágrafos só. Que aí você fala assim, como é que eu vou saber, Júnior, onde é que fica a introdução, quando o texto só tem 1 parágrafo? E agora? Ora, são os primeiros períodos, tá? Você pode ler o primeiro período, um trechinho do segundo, tá bom? Então diz assim, ó, ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do tempo, ou o tempo todo. A ópera é isso, é um teatro que as personagens cantam. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, ou seja, ela não é realística. E com frequência, no decorrer de seus mais de 400 anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Ó, nesse sentido, né, porque os personagens cantam o tempo todo, ela não é realística e tem sido considerada, ao longo de sua história, exótica e estranha. Então, vem cá. Os autores do texto perguntam sempre a mesma. Apontam que a ópera é bastante dispendiosa porque esse tipo de teatro, quer dizer, ela é cara, né? Porque esse tipo de teatro renuncia a personagens que não se fazem presentes em cena por meio do canto, não, que se fazem presentes, né? Isso que está errado. Acusam a incongruência que existe entre a sociedade sustentar produções caríssimas e as pessoas. Não li isso no início. Letra C. Indicam como usual que se tome a ópera como um gênero dramático excêntrico. Ela é considerada excêntrica, nós lemos, pelo fato de representar situações estranhas ao que se considera vida real. Letra C. Por quê? Olha só, tá aqui, ó. Ela não é realística, ela é estranha à vida real e ela é considerada exótica e estranha, tá certo? Por isso, excêntrica. Então, deixa eu te falar. Você viu que eu só li o iniciozinho, pá, lá na questão número 1, li o iniciozinho, pá, na questão número 1. Já experimentou fazer com todas as provas de 2015 isso? Um convite que eu te faço, tá certo? Vai lá, teste nas provas de 2015 isso essa dica que você pegou aqui. Essa é uma das dicas para facilitar a sua vida, porque no dia do concurso não adianta você ficar tentando
entender as coisas, você tem que chegar pronto, né? Você tem que chegar assim, sabendo qual é a tarefa a ser feita. Então, passe em concurso quem já chega pronto. E para chegar pronto, não é morrer de estudar. Estou sempre falando nos meus vídeos, quem tem que estudar é o professor. Porque o aluno, ele realmente está no direito dele de pagar para ter uma aula que elucide as dificuldades todas que existem ali, tá certo? Naquela prova, naquela disciplina, para que ele possa economizar tempo e chegar mais bem preparado. Hoje a gente não tem aluno que fica por conta do à toa a vida toda. Mesmo o cara que está em casa, ele tem várias preocupações a fazer. Ele tem que arrumar casa, ele tem que cuidar disso, cuidar daquilo. E o cara que trabalha e estuda, a gente já sabe qual é a realidade, né? Então, seja bem-vindo, é o que nós vamos fazer nesse nosso curso aqui no Ponto Vídeo Provas Comentadas. E nós vamos ter também, pessoal, material de revisional para vocês, mais ou menos nesse estilo, focado bem aí no que a banca tem cobrado nos seus últimos concursos públicos, tá bom? Então, sucesso e até o curso.